Hoje, por exemplo, jogou contra o São Paulo. São Paulo hoje é uma boa equipe. Não perdeu por muito pouco. Não perdeu porque o goleiro brilhou muito, o Cássio, e o São Paulo perdeu oportunidades. Né? Porque quando o goleiro faz muitas defesas também é porque o adversário também permitiu. Né? Que se as finalizações forem impecáveis, não tem goleiro que defenda. O próprio gol do Adson mostra isso. Ele tira totalmente a bola do Jandrei. Aliás, o Jandrei também é um capítulo à parte, que goleiro é maluco, hein? Te contar, o São Paulo tem que resolver esse negócio de goleiro também, cara. É impressionante. Não é confiável, né? Não, nem um pouco. O Volpi era isso. O Jandrei também. Sei lá, não sei o que acontece. O Rogério Ceni foi o maior goleiro da história do clube. E os goleiros de São Paulo, hoje teve umas 2, 3 bolas ali que parece que ele vai, sei lá, vai acontecer alguma coisa, vai entrar em pane. E lembrando que foi uma falha grave dele que recolocou o Palmeiras na briga pelo título paulista. Tava 3-0, ele tomou um gol que não se toma, e aí o jogo ainda fica difícil pro Palmeiras. Mas, claro, aquele golzinho foi importantíssimo pro Palmeiras, que depois meteu 4. Né? Você levar um 3-0 diferente do 3-1. Na semifinal do Corinthians também, ele perdeu a bola. Tava 2-0, ele perdeu a bola ali pro jogo. Perdeu aquela bola pro jogo, um jogo que tava muito mais tranquilo. É um goleiro muito inconstante. É uma coisa que o São Paulo precisa pensar, sabe? Saindo o Volpi, talvez buscar um outro goleiro que possa disputar a posição, Inclusive o Diego Alves era um dos nomes pensados no São Paulo. Eu não sei se é um bom nome pro São Paulo, né? Eu tenho dúvidas, né? Não, porque tem que ser titular, não pode ficar no banco, senão ele fica nervoso, ele faz beicinho. Ele não tá bem também, tecnicamente, né? E tecnicamente um goleiro comum. No ano passado ele foi um goleiro comum. Ele, já há um bom tempo que ele não vem jogando bem. É uma grife ainda, né? Mas tecnicamente acho que é um goleiro que não sei se ele vai ser melhor que o Jandrei. Pode até ser. Não tem bola de cristal, mas ele vai pro São Paulo, entra numa fase boa de novo. Até falei semana passada aqui, o goleiro lá do Rangers que jogou a final da Europa League, lá, o McGregor, tem 40 anos. O cara tá jogando bem. Então o goleiro tem essas coisas. O Rogério jogou até 42, né? Aproximadamente. O Jailson tá muito bem. O Jailson tem 40 anos e tá em bom momento. Pode acontecer. O Fábio. O Fábio do Fluminense é o goleiro dos quarentões. Agora, o Diego não vinha tão bem. De uma forma ou de outra, eu acho que o São Paulo tem que olhar com atenção para isso. Agora, nesse mercado de mediano. Eu acho que o Jandrei não me parece o goleiro em condições de sustentar essa camisa, não. Até porque, como vai acontecer com o Corinthians, vai acontecer com o São Paulo. A Copa do Brasil vai ficar mais difícil. O brasileiro, a torcida começa a criar expectativa. Quando você começa a habitar o tal do G4, o torcedor começa a criar algumas fantasias. Peraí, dá para brigar lá em cima. E aí a cobrança aumenta, então a expectativa fica grande. E a mesma coisa vai acontecer até na Sul-Americana. Porque vão chegar agora os times terceiros colocados da Libertadores, vai afunilando, os Ayacucho da vida vão ficar pelo caminho, time horroroso, né? E de repente a coisa começa a ficar um pouco mais pesada. Aí você tem que ter um goleiro minimamente confiável, e ele realmente não é. Sabe? Um goleiro contratado assim meio que por ocasião. O São Paulo precisa contratar um goleiro. Assim, eu quero um goleiro. Ir lá e buscar um cara que veste a camisa 1, assume a posição e que dê segurança ao time. Hoje, de novo, ele ameaçou entregar. Esse São Paulo, pela evolução que ele tem, ele pode brigar por coisas maiores do que se esperava no começo da temporada? Brigou em 2020, em tese pode brigar. Só acho que é muito cedo. Eu acho que essas coisas de o que pode acontecer aí... Tem mandinar que dê jeito nisso, né? 7 rodadas, estão 38, mais não sei quantas partidas aí de várias outras competições, contusões, suspensões. Eu estava reparando hoje lá a trajetória ontem, aliás, do Olympique de Marseille para chegar ao virtual título francês, né? Que foi vice-campeão, né? E quando o PSG faz o trabalho minimamente correto, os outros não têm a menor chance. E a festa lá do Sampaoli, do Gerson, né? Dos jogadores lá do Olympique, a torcida foi incrível ontem porque vale um título, eles vão para a Liga dos Campeões. E aí estava reparando, o São Paulo começou super bem, sequência de vitórias, aí tem um momento que ele tem 6 jogos lá sem ganhar. Foi aquela fase que ele começou a tomar pau, o pessoal começou a criticar, o Gerson também falava que ele ia ser emprestado, sei lá o quê. O time se acertou de novo e seguiu. Quanta coisa acontece numa temporada dessa? Pega a temporada do Milan, campeão italiano, você vai ter sempre ali uma oscilação, um momento, então é muito difícil prever. Quem poderia imaginar no começo da temporada que o Milan ia ser campeão italiano? O próprio City oscilou, né? O City abriu uma vantagem gigante. Depois o Liverpool tirou, e nos 2 últimos jogos tomou 2-0, né? Quase virou, perdeu um pênalti contra o West Ham e hoje virou o jogo e foi campeão. Então, assim, eu acho muito difícil falar sobre possibilidades. São Paulo não tem um dos melhores elencos. Falamos há pouco do problema do gol, acho que é um problema sério do São Paulo. Agora, vamos imaginar que o São Paulo amanhã, ele, sei lá, sai da Copa do Brasil, fica só no Brasileiro, trata a Sul-Americana colocando só time reserva e passa a ter semanas inteiras. Se o técnico souber utilizar bem essas semanas para treinar o time, e aí tem uma coisa que não depende do técnico, depende da equipe, que é a recuperação dos atletas, recuperação física, isso é super importante. Você passa a ter um jogo por semana, em semanas que daquela competição que você não disputa mais,
você vai ter o time mais inteiro. Você pode fazer enorme diferença, são muitos fatores que vão estar embutidos aí. Por exemplo, ano passado o Palmeiras saiu da Copa do Brasil, teve semanas livres. Em 2019 o Flamengo saiu da Copa do Brasil, teve semanas livres. Os dois portugueses, o Jesus e depois o Abel. 19 e em 21. Isso pesa. Então bom é ser eliminado, claro que não. Mas às vezes, circunstancialmente, você sai de uma competição que você foi derrotado, não queria perder, mas perdeu. E você passa a ter ali um tempo que, se for bem aproveitado, ele pode pesar. Então, o que vai acontecer é muito difícil falar. Eu acho que é muito cedo. Eu acho que o São Paulo não deve ficar criando grandes expectativas. E até pelo que aconteceu no ano retrasado, né? Quando abriu 7 pontos de vantagem. E aí tem uma questão também emocional do São Paulo que eu acho que é grave. Aconteceu isso no final do campeonato. É um problema do clube, me parece. O São Paulo, quando perdeu, foi eliminado num 0-0 no Morumbi, da Copa do Brasil, pelo Grêmio do Renato Portaluppi, ali o São Paulo desmoronou. Foi no final de 2020, entrando em 2021, temporada 2020. Dali para frente tomou goleada do Bragantino, tomou de 5 no Internacional, e o time desandou. Os 7 pontos sumiram, desapareceram de vantagem sobre o vice-líder, e na última rodada o time não tinha mais chance de ser campeão. Ficou em terceiro, quando parecia que caminhava para 2 títulos até. O brasileiro tinha a chance na Copa do Brasil. O São Paulo Clube me parece que tem esse problema. E na final do Campeonato Paulista, de novo, a maneira como o time se comportou, foi amassado pelo Palmeiras, não teve nenhum poder de reação, uma atuação pálida, absurda. Eu acho que esse é um outro ponto que o São Paulo tem que saber lidar lá na frente se chegar em momentos decisivos. Então, no caso específico do São Paulo, acho que todo cuidado é pouco. Isso é natural, né, para um time que, tirando o título paulista do ano passado, é um time que, num período muito longo, um time muito grande, que não ganhou nada de relevante. Isso pesa, né? Pesa porque, assim, os jogadores não são os mesmos. O que incomoda é a torcida. A gente fica falando sobre isso, aí lembra os fracassos. Eu acabei de lembrar 2 aqui. A torcida fica ali em cima, muito ansiosa. E isso, às vezes, atrapalha também um pouquinho. Então, o caso do São Paulo é um caso diferente do Palmeiras, que está tranquilão, acostumado a ganhar títulos. O próprio Corinthians, né? Que não ganhou títulos agora nesse ano que passou, mas no passado recente aí colecionou várias conquistas importantes no período de jejum do São Paulo. Piperno, olha os números do Calleri pelo São Paulo na atual temporada. São 26 jogos, 15 gols e 1 assistência. Ele tem 15 gols em 26 jogos. Ele é o primeiro do time em gols no Brasileirão, com 7. Primeiro em finalizações, 26. E o primeiro em finalizações ao alvo, 16. 81 minutos para marcar 1 gol. É uma temporada impressionante do Calleri, por enquanto. É a melhor temporada em números da carreira dele. É um negócio de maluco que ele tá fazendo. E aí, sabe, no futebol tem muito isso. É aquele cara que parece que nasceu para jogar com aquela camisa. Não sei qual é a química, né, que acaba apontando para isso, que acaba determinando isso, mas existe. Então, o Calleri, nesse retorno ao São Paulo, ele vem jogando muito mais, por exemplo, do que o Benedetto nessa volta ao Boca. Até, inclusive, o Benedetto teve lá alguns problemas de contusão e tal. Mas os dois, eles têm trajetórias parecidas no sentido de que o Benedetto depois saiu do Boca, foi jogar no Olympique de Marseille, rodou lá na Europa e tal. Não conseguiu jogar bem de novo, acabou voltando. Como o Calleri, depois que saiu de São Paulo, pingou em vários times, né, em mercados diferentes. Também não deu certo, não teve sequência. Aí volta pro São Paulo, de novo, estoura. É um outro jogador. Você olhava pro Calleri, jogando na Espanha, jogando, enfim, no futebol inglês, você fala, pô, esse cara é um tremendo caneludo. Você põe ele pra jogar no São Paulo, é um artilheiro. Então, ele se tornou, sim, hoje o jogador mais importante do time de São Paulo. Não, e é finalizador, né? Pode dizer, caneludo, mas é um finalizador. É um cara que sabe fazer gol. Ele sabe fazer gol, ele é um finalizador, mas no São Paulo tá jogando, ele tá mostrando até mais que isso nessa volta. Hoje, por exemplo, teve o lance do Alisson lá, né? É o Calleri que dá um belo passe, né? Que serve e tal. Então, é um jogador, engraçado isso. Ele parece que no São Paulo ele é um jogador mais refinado do que o normal da carreira dele. E o gol de hoje foi um golaço, né, de canhota, né? É um cara que tá com a confiança lá no alto e também tem um São Paulo que cria pra ele. É o que você falou, ele é um grande finalizador. Às vezes ele toca pouco na bola, mas tá bem posicionado, tá com a confiança pra já marcar, por exemplo, 15 gols na temporada. Se a gente for analisar a Série A, acho que o Hulk, né, tem mais, o Rafael Veiga, e ele tá ali naquele bolo dos principais artilheiros do futebol brasileiro. E eu acho que o legal do Calleri é a relação que ele tem com o clube, né? Ele sempre falou, ele foi cogitado em outros clubes do futebol brasileiro e até no futebol argentino. Ele sempre falou, se for para voltar, vou voltar pro São Paulo,
E é um cara que tem potencial para se tornar ídolo do São Paulo e tá jogando muito nessa temporada, tá jogando muito.